Uma boa tarde a todos os nossos telespectadores e mais um programa AP Minha Comunidade. É uma grata satisfação estar aqui de volta, né, com o nosso anfitrião, Paulo Contim. E hoje, infelizmente, não temos a presença do Coronel Ernesto, porque teve outros compromissos. Então, hoje, nós vamos aqui bater um papo sobre segurança pública, sobre violência. Eu queria também agradecer à CESP, né, Paulinha, que nos brinda, que nos honra, né, com esse programa aí divulgado em todas as regiões aí do estado de São Paulo, vários municípios que recebem a nossa transmissão. E eu só tenho a agradecer. E uma boa tarde, Paulinha. Boa tarde, Coronel. Boa tarde, telespectadores. É uma alegria. Boa tarde também os parceiros, né, que retransmitem o programa PM Minha Comunidade em todo o estado de São Paulo. É uma alegria poder aí, enquanto cidadão, tá podendo participar do programa e tendo as informações, tendo a oportunidade de perguntar diretamente para a Polícia Militar, para essa instituição centenária, né? São, salvo engano, 185 anos de Polícia Militar. Aliás, Coronel, a nossa produção preparou um vídeo para daqui a pouco aí, né? Vai ficar à sua disposição para colocar, que é o Invista Visita, da comemoração dos 185 anos da Polícia Militar, dos 30 anos, né, do CPA M8. Então, de maneira que é uma alegria poder participar aqui contigo aqui, Coronel. Inclusive, Paulinho, tive presente lá e a gente só tem a agradecer a presença da imprensa que nos brindou lá em filmar, né, essa solenidade, que ela foi realmente uma solenidade muito valorosa, porque prestigiou muitos policiais militares pelas suas ações no decorrer dos anos. E o Coronel Ernesto, né, que fez um trabalho brilhante, tem feito um trabalho brilhante aqui na região metropolitana, uma área realmente difícil, né, mas tem realizado um trabalho maravilhoso. E, Paulinho, eu queria começar falando com você o seguinte: durante alguns dias aí, a gente tem conversado com várias pessoas, e as pessoas às vezes me perguntam, falam assim: pô, Virgulino, por que você não chega a comentar e falar alguma coisa sobre a morte de policiais militares, né, ou policiais civis também, que tem ocorrido em todo o Brasil? Então, eu preparei algumas informações, alguns dados estatísticos aqui, que nós possamos passar aos nossos telespectadores, para que eles tenham um conhecimento um pouco mais realista, né, do que acontece, do que está acontecendo com essa vitimização de policiais. Porque o que acontece em 2014, nós tivemos um dado formal de 3.022 pessoas que foram mortas pela polícia em confronto, né, em ocorrência de intervenção policial. E, em comparação a isso, nós tivemos também 398 policiais no Brasil que foram mortos. Então, 3.022 pessoas foram mortas e 398 policiais foram mortos. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ele faz anualmente essa divulgação, ele divulga. É bom que nossos telespectadores tenham esse tipo de conhecimento. E ali mostra, né, que a polícia, ela mata 5 vezes mais que a polícia dos Estados Unidos, né? E cada 3 horas uma pessoa é vitimada pela polícia do Brasil, né? Que o número de latrocínios é 46 vezes menor que o número de pessoas que sofreram intervenção policial. E reserva poucas, digamos assim, linhas para mostrar o que acontece também com a polícia. E é por isso que nós estamos aqui, para conversar e mostrar o que de fato acontece. Mas, Coronel, dá para fazer algum tipo de comparativo? Porque a polícia dos Estados Unidos, ela tem um respaldo diferente, desde os armamentos ao cumprimento da legislação. Ela tem um respaldo diferente, até porque lá a gente vê que nas abordagens, quando a polícia aborda lá, não que seja não fazer apologia à violência, mas tem uma certa energia que, se a polícia daqui aplicar, certamente os direitos humanos aí acabam questionando a ação, não? Com certeza, Paulinha. E nós temos hoje critérios muito mais adequados de fazer essa comparação. É interessante que o Instituto Browder, né, através de um economista que muito inteligente, um brilhante economista chamado Marcos Koller, bem como o ex-secretário nacional de Segurança Pública, o coronel
José Vicente, ele falou o seguinte, mostraram essas informações, que entre 2003 e 2009, eles fizeram um levantamento de quantas pessoas, da média de quantas pessoas morrem por ano, entre 2003 e 2009, que não muda muito em relação aos anos subsequentes. Então, eles chegaram à conclusão que 419 pessoas são mortas pela polícia dos Estados Unidos, certo? Por ano. Agora, o número de policiais militares mortos também por ano, nessa média, é de 50,1. 50,1. Então, vamos fazer uma relação entre a polícia do Brasil e a polícia dos Estados Unidos. Se nós fizermos a relação de 3.022 pessoas mortas, com 398 policiais que foram mortos, a relação é de 7,6. Isto é, para cada policial morto, 7,6 pessoas foram mortas em intervenção policial. Nos Estados Unidos já muda, porque são 419, certo? Pessoas que foram mortas durante esse período, por ano, né? Contra 50,1. Então, nessa relação, vai dar 8,4. Para cada policial americano morto, 8,4 civis são mortos. Então, o que você entende dessa lógica aí? Que o número de policiais mortos aqui é muito maior e a violência é menor aqui em relação aos nossos colegas americanos. Porque lá, para cada policial morto, que foi só 50 por ano, em comparação ao Brasil, que é 398, 400, a relação é muito maior. Além do que, a marginalidade hoje, ela está muito mais preparada, né? Porque existem diversos fatores aí que levam à violência, como nós já conversamos, que é vários fatores multicasais, é multifacetário, depende de ações públicas sociais, urbanas, junto com a polícia, mas só isso não. Também depende de outras ações de outros órgãos públicos, que não só da polícia, não é verdade? E a impunidade é uma dessas situações. Nós tivemos recentemente, Paulinho, conversando aqui sobre a morte do cartunista em 2010, você lembra muito bem, né? Sim, do Glauco, sim. Que ele morreu ali na mão de... Ele e o filho, parece, se eu não me engano, eles morreram. E prenderam um indivíduo lá que havia matado um tal de Cadu, e o que aconteceu? Ele foi preso e foi solto em 2013. O que aconteceu? Ele chegou a matar mais 2 pessoas em Goiânia por vítima de latrocínio. E depois acabou sendo morto na cadeia, que já são circunstâncias. Mas veja bem, ele chegou a ser preso, foi liberado, certo? Por legislação, que não é culpa de juiz, não é culpa de promotor, não é culpa da polícia. É culpa de uma legislação realmente flácida, que não dá o real sentido e o valor. Agora, é muito fácil, às vezes, as pessoas falarem assim, Paulo, ó, mas a polícia do Brasil, a polícia de São Paulo mata muito. Mas nós temos hoje o investimento que foi feito pelo governo do Estado de São Paulo, o próprio secretário de Segurança Pública tem divulgado esses fatores. O investimento foi muito grande em tecnologia. E com esse investimento em tecnologia, o que acontece? A polícia, quando recebe uma informação de roubo, ela chega muito mais rápido. Ela chega mais rápido. E nisso que ela chega mais rápido, digamos assim, a motivação, certo? As circunstâncias em que possa acontecer um confronto são muito maiores. Então, quer dizer que acontece com mais facilidade. Além do que, hoje, os marginais, eles estão muito mais, digamos assim, preparados, mais armados, mais ousados. Inclusive, é interessante até que nossos telespectadores aí poderiam nos ligar através do WhatsApp, né, conversar conosco e falar, na opinião deles, o que está motivando essa violência. Porque país nenhum no mundo morre-se tanto policiais como aqui no Brasil. E às vezes nós falamos assim, ó, vamos fazer na Inglaterra? Inglaterra, o ano passado, uma pessoa foi morta pela polícia, uma pessoa. Mas ninguém fala que aqui é 41 vezes mais morre polícia do que lá. E na Alemanha é 20 vezes. É interessante, então, foi num desses países nórdicos aí, eu vi que estavam desativando várias cadeias, porque não tinha com certeza, então a violência realmente é menor. Coronel, enquanto nós vamos falando, aí o nosso WhatsApp está sendo divulgado, 958-935-075, e tem algumas perguntas que já estão chegando. Você também, aí de casa, pode mandar suas perguntas, suas opiniões, faça aqui como o Carlos, final telefone 0021, aqui ele pergunta, aqui a matemática é como o ensino público, não se pode confiar, estatísticas não são passadas à população. É o que eu falo, eu sempre falo isso, Paulinho, a estatística é a arte de mostrar valores às pessoas de acordo com aquilo que me interessa.
Você concorda comigo ou não? Agora, Sim. nós temos que ser justos, muito justos. O que é? Se nós fizermos uma comparação do número de pessoas que são vitimadas, certo, numa ação policial, devido aos alívios marginais que estão reagindo mesmo, é fato, estão reagindo. E outra coisa, aqueles fatos que são duvidosos, está mais do que claro, demonstrado que a instituição policial militar, no caso aqui de São Paulo, eu posso falar especificamente, ela realmente vai apura e apura a fundo. E aqueles que tiveram qualquer tipo de desvio de conduta, indiscutivelmente eles serão punidos e afastados. Agora, uma coisa é certa, nunca se mata, em lugar nenhum no mundo mata-se tanto policiais quanto morre aqui no Brasil. Entendeu? Morrem muito policiais. Eu tenho alguns valores aqui, alguns critérios de policiais que são mortos por 1 milhão de habitantes. São informações de 2014, inclusive encontra-se dentro do anuário. São Paulo... Antes do senhor colocar, coronel, talvez seja a pergunta do Marcos Miller. Ó, ele pergunta, hoje dizem que a polícia militar brasileira é a que mais mata no mundo. Gostaria de saber se isso procede. Aí os seus dados vão poder dizer lógico, se isso é verdade ou não. Lógico, porque eu vou falar uma coisa para os senhores, o nosso telespectador que estão nos assistindo. A polícia do Brasil, não só de São Paulo, do Brasil, como eu falei, em 2014, ela matou 3.022 pessoas em confronto. Em contrapartida, 398 policiais foram mortos. Nos Estados Unidos, 419 pessoas foram mortas em confronto, contra 50,1 policiais que foram mortos. Olha só a diferença de policiais que foram mortos, bem como a diferença também que existe entre o número de pessoas que foram mortas dentro de um confronto policial. Isso por quê? Porque lá em outros países, obviamente, a legislação ela é totalmente diferenciada da nossa. Ela é mais dura, ela é mais rígida, inclusive há um agravamento extremamente contundente àqueles que atentem contra a vida de um policial. Então o respeito é muito maior, porque o policial chega num determinado tipo de ocorrência, ele é respeitado. Né? Ele já para o que está fazendo. Agora você vê aqui em algumas áreas, em algumas regiões, o que eles partem para o enfrentamento à polícia. É fácil verificar, a gente verifica alguns vídeos na internet que mostra claramente como as pessoas vão para cima do policial. Seja civil, seja militar, não estou falando só do policial militar. Entendeu? Todos os policiais, eles são realmente vitimados, eles são vitimizados. Por quê? Porque a violência ela tomou uma proporção, digamos assim, um tanto quanto exacerbada. E para que haja um controle, para a pessoa não praticar o crime, ela tem que ter medo. Você concorda comigo, Paulinho? Ela tem que ter receio. Não, eu não vou praticar o crime, porque se eu vier a praticar o crime, certamente terei uma punição contundente. Inclusive, em alguns estados norte-americanos, se a pessoa fizer um atentado contra qualquer tipo de policial, ele vai ter uma prisão perpétua, é o mínimo que vai acontecer com ele. Entendeu? Então, acredito que a gente pode até responder a pergunta aí de nossos telespectadores e a gente vê a taxa aqui. Vamos analisar uma taxa de policiais mortos por 1 milhão de habitantes. São Paulo, nós estamos, por 1 milhão de habitantes, nós estamos 0,82. Rio de Janeiro, a situação é um pouco mais crítica. É 6,8, é 8 vezes maior que São Paulo. Lá morre 8 vezes mais policiais do que aqui. E nos Estados Unidos, 0,17. Só isso. Então quer dizer que os nossos colegas americanos, eles aqui morrem 5 vezes mais do que os americanos. Entendeu? Então essa é a grande diferença. Coronel, eu acho que nós vamos ter que fazer um intervalo daqui a pouquinho, mas deixar uma pergunta. Senhores, acho que estão colocando as estatísticas de morte em acidente de trânsito nas costas da polícia. Isso é uma realidade, Coronel? Assim seria a polícia mais violenta do mundo? O Caio Cruz que pergunta. Não é, Caio, mas eu respondo depois, mas não é fato, entendeu? Não é fato. Apesar de que, abre-se um parênteses aí, né? Que o número de pessoas mortas hoje em acidente de trânsito ultrapassa em muito o número de homicídios dolosos, que também não é tão batido, né, quanto é a taxa de homicídio. Mas morre-se muita gente nas estradas brasileiras. Muito bem. Bom, nós vamos fazer então Vamos fazer um breve intervalo aí, né? E daqui coronel? a pouco nós vamos retornar aí, continuando a responder às perguntas dos nossos telespectadores. E não se esqueça de dar também sua opinião com relação ao que motiva essa violência, entendeu? O que está motivando, na opinião de cada um. Nós temos diversas situações, diversas ideias, mas eu queria que nossos telespectadores também participassem, né? E enviassem a sua preocupação, qual a motivação, a sua opinião, é muito importante. Muito bem. Até já.
Bom, retornamos aí ao programa PM a Comunidade. E, Paulinho, se você me permite, né, antes de nós continuarmos nosso bate-papo, nosso bate-papo, assim posso dizer, né, uma conversa Sim, aí sim. entre eu, você, nossos telespectadores, queria que a direção mostrasse um vídeo em que você esteve presente no aniversário de 30 anos do CPAM8, e que você mostrasse para nós ou falasse alguma coisa aí. Vamos assistir então, é Vamos assistir? rapidinho. Então vamos lá, então. Vamos lá. Pessoal, o Invista Visita de hoje vai acompanhar as comemorações do aniversário dos 30 anos do CPAM8 e dos 185 anos da Polícia Militar aqui no Senai de Barueri. Vamos lá ver? Só uma grande alegria, para mim, uma das maiores alegrias na TV comunitária, falar com esse homem que representa muito o sentimento e a filosofia do que deveria ser o correto em nosso país. Mário Sérgio Cortella, uma alegria falar contigo, professor. Que bom, a ideia de que eu represento é uma coisa altamente afagável. Eu sei que não é o tempo todo assim, eu sei que não é só eu que faço, mas eu gosto do elogio. Bom, nós estamos no evento da Polícia Militar e o senhor é munícipe aqui de Barueri. O que representa hoje são 185 anos da Polícia Militar. O que representa a Polícia Militar para o nosso Estado e para o Estado de Direito brasileiro? Pois é, eu aprecio imensamente estar nessa região. Eu moro em São Paulo e também nesta região. Eu aprecio imensamente saber que aqui há homens e mulheres em várias atividades no campo da segurança civil e militar que ajuda a cuidar da nossa saudabilidade. E por isso a PM, sem dúvida, ela exerce uma tarefa que a gente não pode esquecer. O lema, proteger e servir, que parece só um slogan, não é. Ele é necessário ser levado a fundo, especialmente a ideia de proteger. Proteger não só no sentido de segurança pública, mas em relação às nossas crianças, ao nosso cuidado na rua, em relação ao lugar onde nós habitamos e partilhamos a vida. Por isso, essa história quase que bissecular da nossa Polícia Militar é algo altamente necessário para a gente elevar nossa cidadania. Eu gosto muito. Professor, nós representamos, como eu disse, uma TV comunitária e para nós é difícil entender, nós que temos um programa dedicado à Polícia Militar, é difícil entender, às vezes, a grande mídia colocar em xeque a ação da Polícia Militar. Por que isso acontece filosoficamente, professor? Nós estivemos no Brasil em vários períodos muito autoritários, em que a ideia de polícia, em vários momentos, não era só de proteção. Era também de repressão ao movimento que uma parte da cidadania tinha. Por isso ficou essa cicatriz. Essa cicatriz faz com que de vez em quando, em vez das pessoas olharem agora em direção ao futuro, ela fique muito ancorada em algumas coisas que já foram e que não precisam voltar. Por isso, não é estranho que parte da mídia, ela identifique às vezes a estrutura policial como uma estrutura um pouco mais agressiva. Evidentemente que cabe à PM, e ela vem fazendo isso, desconstruir uma parte dessa percepção. Ademais, nós temos que lembrar que na imprensa, de maneira geral, a boa notícia é a má notícia. E como a PM se envolve o tempo todo em situações que são difíceis, graves, é claro, aquela coisa de jornalismo que vocês costumam dizer, notícia não é quando o cachorro morde o homem, é quando o homem morde o cachorro. Então, nessa hora, não é difícil. Professor, muito obrigado. Obrigado, viu? Abraço. TV Osasco presente aqui no aniversário de 30 anos do CPAM8 e 185 anos da Polícia Militar. Vamos falar agora com o nosso comandante, Coronel Ernesto Puglia Neto,
que está recepcionando aqui seus convidados e, aliás, já vai iniciar o evento, né, Coronel? Exatamente, Paulo. Telespectadores da TV Osasco, é uma satisfação ter a TV Osasco aqui, poder levar para você, telespectador, esse aniversário do CPAM8, completando agora 30 anos aqui na região Osasco, os 15 municípios que compõem a Grande São Paulo, na sua região oeste. Muito obrigado, Paulo, pela sua presença e vamos começar esse evento. Muito bem, então vamos acompanhar o Coronel aí nas suas lidas. Até mais. Gostaria, em nome de todos aqueles que ajudaram a construir essa história dessa fantástica unidade da Polícia Militar, que comanda o policiamento diário metropolitano 8, declarar aberta essa solenidade, que é uma festa para vocês que fizeram essa história. Muito obrigado. Em nome do senhor, cumprimento a todas as autoridades aqui. Muito obrigado pela presença. Sempre uma satisfação pelo nosso comandante-geral nos prestigiando nos nossos eventos. O investimento no ser humano também nos levou para mais perto da comunidade. Uma parceria com a TV Osasco, iniciamos a veiculação semanal do programa PM e a Comunidade, levado ao ar toda segunda-feira, ao vivo, das 12 às 13 horas. No programa interativo, esclarecemos, informamos e nos aproximamos da população. Que os frutos sejam perenes e que possam ser colhidos ao longo de muito tempo, por quem quer que seja, pois no final, o maior beneficiado de tudo isso é a sociedade dos 15 municípios atendidos pelo efetivo do CPAM. Agradeço a todos que têm compartilhado comigo a grande honra de comandar esse CPA. Quartel em Osasco, 18 de abril de 2016, a nota está assinada por mim. A sociedade confiando na polícia, apontando onde estão os problemas, a polícia vai interagir positivamente. Isso seja no policiamento escolar, no policiamento comunitário, no programa de rádio patrulha, com a tático móvel. Então todos os programas são focados, mas dependem da participação social. O policial está uniformizado, ele está identificado, né? Agora, o criminoso não, ele se esconde no meio da sociedade. Agora, a partir do momento que a sociedade não dá amparo para isso, fica muito mais fácil. Bom, nós estamos encerrando a nossa participação aqui na comemoração dos 30 anos do CPAM8, aqui no Senai de Barueri. Então, um grande abraço a você, continue com a nossa programação. Bom, estamos de retorno, né, Paulinho? Uma brilhante apresentação e parabéns aí pela... Festa bonita, parabéns à Polícia Militar pela mais uma filmagem, vez. né? O Coronel Ernesto aí pelo aniversário do CPAM8, né? O 30º aniversário. E eu queria também deixar registrado aqui que esse programa aqui em memória do Sargento Figueiredo, né? Um sargento nosso aí, inclusive foi passado
num vídeo institucional do CPM-8 no dia do aniversário, e ele faleceu, né, neste sábado, vitimado aí por um câncer que já vinha, já trazia com ele aí aproximadamente uns 2 anos, né, meu? Então, em memória aí, sargento, e todos os nossos respeitos aí ao sargento Figueiredo, que um policial militar realmente de brilho, né, que muito fez pela cidade de Osasco, Paulinho. E nós voltamos, né, Paulinho, a falar, né, aquilo que você falou, né, o produto da Polícia Militar é a liberdade dentro da lei, como nós sabemos, né, é a segurança, é a proteção, é o acolhimento à sociedade, né, como bem disse aí o próprio Cortella e até o próprio comandante-geral e o coronel Ernesto. Então, coronel, tem 2 perguntas aqui que eu acho que dá para juntar numa só, não, pois não. Que fazem praticamente a mesma colocação. No Brasil, de forma geral, a violência vem frequentemente crescendo. Assim, creio que a motivação tem a ver com a impunidade. A polícia prende, o delegado prende, a nossa lei solta. Essa é a Ana, do final do telefone 1113, e a Marilene Costa, do final do telefone 2996, ela também fala aqui: não seria a hora de revisar o Código Penal brasileiro para aumentar a punibilidade, a punição, não está muito claro aqui, mas para aumentar aí vamos dizer, até o respeito à lei mesmo, né? Porque como o senhor disse, tá frouxa, né? Tem uma legislação que não está sendo eficaz. Não, Paulinho, com certeza, né? Eu acolho, né, indiscutivelmente aí a opinião de nossa telespectadora, que nossa legislação realmente ela é um tanto quanto flácida, né? Ela realmente dá uma margem a que você possa cometer o crime e tendo a certeza de que a punição ela vai ser a mais curta e pequena possível. Isso daí eu acredito. Mas também nós não podemos também, nossos telespectadoras sabem disso, atribuir somente a legislação. Realmente a legislação é um dos grandes problemas, mas também a responsabilidade social, né, das instituições informais, né, a família, como eu já falei, a escola, a igreja, seja qual for. Está faltando o ensinamento de princípios básicos, éticos, morais, calcados, né, numa filosofia sólida de cidadania, né? É muita permissividade. Hoje está havendo muito medo de falar um não, né? Às vezes até para o filho, para um sobrinho, para um amigo. Não pode haver isso, pô. Não pode haver isso. Nós temos que respeitar o próximo. Então está muito desrespeitoso. E você sabe, né? A criança não nasce com isso. Ela não nasce desrespeitosa, ela não nasce criminosa, ela aprende a ser. É quase que o mesmo que fazer um comparativo bobo aqui. Nós já estamos aí encaminhando para o final do programa, né? A pessoa ser contra o batidão do funk, né? E botar música para as filhas dançar dentro de casa, né? Então, quer dizer, quase um grande contrassenso, né? O exemplo sai do lar, não é verdade, Paulo? Sai do lar. E é muito importante. A educação é o sustentáculo, é a base de tudo, né? É assim que nós vemos, né, Paulinha? E está já praticamente encerrando aí o nosso programa, né? Sim. E foi muito rápido, inclusive. A gente só tem a agradecer aí os nossos telespectadores aí que têm nos feito várias perguntas e com certeza continuarão a fazer. E é um tema sobre violência que ele é extremamente polêmico. Ele daria para prolongar ele por mais 1, 2 horas debatendo, não só por cima com outros convidados aí que futuramente teremos aqui, né? O próprio coronel Ernesto, o coronel Cláudio, o coronel Vicello. Então a gente vai debater, entendeu? Com a sociedade civil aí. Não vamos resolver, mas vamos conversar. Muito bem. Coronel, então eu agradeço de estar aqui participando desse programa PM, a Comunidade de hoje. Grande